Olá, empresários e empresárias, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que traz dinheiro para a sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou Thiago Salvano. Sou Adriano Rodrigues. E no episódio de hoje a gente vai mandar um recado assim muito certeiro para um dos ramos de atividade mais importantes da economia. É o ramo que movimenta as estradas. Postos de combustíveis. A gente tem aqui várias dicas hoje de recuperação tributária para você, empresário que está nos ouvindo, que é proprietário, ou então é amigo, né? De repente o cara Exato. é amigo, né? Que o nosso ouvinte aqui é amigo de um dono de posto de combustível e vai aprender aqui hoje que tem vários pontos de crédito lá para o seu amigo ou para você que é dono de posto de combustível. Nós estamos separando aqui alguns pontos, que são os principais pontos ali, dentre vários, mas a gente separou 8 pontos de crédito que são especiais para você que é dono de um posto de combustível. Então já fica logo a dica. Se você é dono de posto de combustível, fica até o final desse podcast. Se você não é, compartilha com seu amigo que é dono de posto de combustível, porque tem dinheiro na mesa dele, certamente. A gente já falou aqui em outros episódios, meus amigos, está aqui o Thiagão e o Adriano, nossos sócios aqui, cofundadores da Otimiza Tributária, que as empresas que estão no lucro real, todas elas, invariavelmente, a gente encontra algum valor para recuperar. Isso é muito característico porque o regime do lucro real dá muitas possibilidades de recuperação de crédito. E os postos de combustíveis, dado a natureza, a margem de lucro apertada, a própria atividade em si, 99% dos postos de combustíveis do Brasil estão no lucro real. O que faz a gente acreditar que existe, assim, um caminhão de dinheiro na mesa dos postos de combustíveis nesse Brasilzão afora. E o nosso trabalho aqui, como a gente vem falando em vários episódios desse Pode Recuperar, é educar você, levar você essa informação que vale ouro, uma informação valiosíssima que representa aí alguns milhares e, quem sabe, milhões de reais para você recuperar e movimentar aí, engordar o seu caixa, aumentar o seu negócio, comprar mais, comprar caminhão, contratar mais funcionários, abrir novos postos de combustíveis, por que não? Fazer né? promoção. Fazer promoção, viajar com a família, enfim, o dinheiro é seu, a gente só vai trazer ele de volta para você e você pode descobrir isso gratuitamente num diagnóstico que a gente faz para você saber se você tem dinheiro para recuperar ou não. Se não tiver nada, você não paga nada, por isso que é gratuito. Bom, vamos começar aqui com o episódio de hoje sobre o tema 8 pontos de créditos para postos de combustíveis. Onde está o dinheiro que os donos de postos de combustíveis podem buscar, né? Onde é que está isso? Qual é o pulo do gato, né, Adriano? Né, Thiago? Qual que é o segredo que está aí escondido? Para começar esse bate-papo, porque tem muito a ver com o que a gente vai trazer de pontos de créditos, existe recentemente, isso também foi objeto de muita notícia nos sites especializados de tributário, na mídia como um todo, redes sociais, etc., uma tese chamada alargamento do conceito de insumo, né? Ou tese da essencialidade. Isso é importante para que a gente possa, de forma clara, de forma simples, trazer para vocês a origem disso, porque no nosso trabalho a gente prima muito por sermos conservadores, porque o conservadorismo nos faz dar segurança e tranquilidade ao nosso cliente, ou seja, a gente só vai buscar para o nosso cliente aquilo que já está normatizado ou pacificado, ou seja, algo que ele já possa fazer na via administrativa 100% sem necessidade alguma de buscar na via judicial qualquer reconhecimento de direito. Então, o que a gente vai falar aqui são direitos que os empresários têm, e aqui esse episódio é especial, voltado para você que é dono de posto de combustível. Adriano, Thiago, me ajudem aí. O que é essa tal de tese da essencialidade? É importante a gente começar esse podcast com esse assunto, porque dele nasce bastante oportunidade de tomada de crédito por parte dos empresários. E repetindo, aqui a gente vai falar de pontos específicos para você que é dono de posto de combustíveis ou é amigo de alguém e que certamente vai levar essa informação para ele. Bem, Ronan. Tiago, vai lá. Beleza. Não, é assim, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em 2018, ele pacificou uma questão muito importante a nosso ver, que foi exatamente isso. Alargou a base para a tomada de crédito de algumas
alguns itens, digamos assim. Então ele decidiu de uma forma meio que generalista e falou o seguinte: tudo que for relevante e essencial para o empreendimento econômico é passível de tomada de créditos de PIS e COFINS. Então, daí, a partir de então, a gente começou a analisar esse trabalho com essa ótica. E buscamos ali alguns pontos. Dentre esses, energia, não é, Adriano? Energia, software, equipamentos, EPIs, por exemplo, material que utiliza os funcionários e etc. Tudo aquilo que a empresa entenda que é essencial e relevante para ela operar ali a sua atividade pode ser tomado de crédito de PIS e COFINS. Inclusive, a parte da maquininha de cartão, hoje os postos de combustível, quase toda a venda, né, Ronan, é feita via maquininha de cartão de crédito. Então, até isso aí a gente entende que possa ser sim passível de recuperação de crédito de PIS e COFINS. Maravilha. Adriano, algum adendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa questão dos insumos, é difícil falar de coisas complexas de forma fácil, de forma simples. Mas essa questão dos insumos, ela leva ainda a grandes discussões. Deixa eu te explicar. Quando você pegar a lei de 2002, que é a lei que regulamenta PIS e COFINS, ela diz que você pode tomar créditos. A lei nunca proibiu você de tomar créditos. De insumos. De insumos, nunca proibiu. Perfeito. Só que o que acontece... Ou seja, insumos é um ponto despesas. de se creditar, é um ponto de crédito dentro daqueles 200 que a gente já falou em outros episódios, em que o empresário que está no lucro real, importante também a gente deixar isso alinhado, que está no lucro real pode se creditar de PIS e COFINS. Então, é só para deixar mais fácil para o empresário entender. Aí se você chegar em uma indústria, era muito tranquilo a indústria tomar créditos, né? Material utilizado na fabricação de um bem. Só que o que ocorre? A lei diz que se você está no regime não acumulativo, você pode se creditar. Fala o português claro, não é lucro real. Lucro real. Isso. Só que o contador que está nos ouvindo e o empresário que está nos ouvindo, ele vai dizer assim: eu não sou indústria, eu não posso tomar crédito. Qualquer empresa do lucro real. Qualquer empresa do lucro real. Vamos lá. Para você gerar a tua receita, qual é a base de cálculo para PIS e COFINS? Faturamento e receita. Então, assim, se para me gerar a minha receita eu tenho algum custo, alguma despesa, que se eu tirar esse custo e se eu tirar essa despesa eu não gero a minha receita, então eu posso me creditar dessa despesa. Vamos para o posto de combustível. É possível um posto de combustível? Ele não é indústria. Ele não industrializa combustível. É possível ele tocar sem energia elétrica? Não. Nenhuma empresa, né? Então tá bom. Mas vamos para outra situação. É possível um posto de combustível ele tocar sem material de limpeza? Não. Não é possível. Não é possível. Então é uma despesa, é um insumo que ele é essencial, ele é necessário, ele é relevante. Então assim, o que eu estou dizendo para você? Porque o teu contador vai dizer assim: eu não posso me creditar, porque eu sou vendedor de combustível. Entendeu? Mas não, para você gerar a tua receita, você precisa desses insumos. Dessa despesa. Ela é necessária. Quando o Thiago falou sobre a tese que alargou o conceito de insumo, em um desses alargamentos existe um teste da subtração, de forma bem simples. O que é o teste da subtração? Se eu retirar uma daquelas minha despesa, eu vou conseguir gerar receita? Se a resposta for negativa, não, Adriano. Se eu tirar aqui EPI, eu não vou gerar. Por quê? Porque a lei, eu sou dono de posto de combustível, eu sou obrigado a dar EPI. Se eu tirar material de limpeza, não, Adriano, meu estabelecimento tem que estar limpo. Se eu cortar energia elétrica, sem chance de funcionar contento, né? Sem chance. É essencial. É essencial. Então, assim, esse que é o teste da subtração. Quando você retira essa tua despesa, se isso afetar a tua geração de faturamento e de receita, eu posso me creditar. Porque o contador ele pode ficar adstrito à lei. E a lei só diz que
No caso lá seria material de embalagem, material utilizado na fabricação, indústria, né? Por isso que o STJ, naquela época, chegou e disse assim, não. Qualquer despesa que ela seja necessária, que ela seja relevante e que ela seja pertinente, ela tem que estar pertinente, ela tem que estar inerente à receita que eu estou gerando. Entendi. Tem que ter esse liame, essa ligação. Entendeu? Então, assim, tem muita pessoa que acha que o posto não pode se creditar de PIS/COFINS. Por quê? Na cabeça de qualquer contador, ele pensa assim, cara, eu não recolho o PIS/COFINS. Eu vendo a minha matéria alíquota zero. Aí eu te digo assim, cara, então me responde uma coisa. Aí se a tua resposta for negativa, tudo bem. Para você vender esse teu combustível, você tem despesa? Naturalmente, ele vai dizer, Adriano, lógico que eu tenho despesas. E tem despesas que elas são obrigatórias. Eu não consigo vender se eu não tiver esse custo. Então, isso significa que você pode se creditar. Entendeu? É mais uma das crenças limitantes, é mais um dos mitos que se cai. Não é porque você tem alíquota zero que você não pode se creditar. Não é por isso. A razão é essa. Que se eu tenho alguma despesas para me gerar a minha receita, que é a minha base de PIS/COFINS, eu posso me creditar. Então se aplica ao posto de combustível. Como o Thiago falou, são vários pontos que se aplica ao posto de combustível. Porque só concluindo, por quê? Porque o próprio empresário, ele vai dizer, mas eu tenho despesa com isso. Quais delas não são relevantes? Quais delas não são necessárias? Quais delas não são essenciais? Quais delas não são pertinentes? Aí ele vai dizer, não, qualquer uma dessas daqui que se eu tirar vai influenciar a minha receita, que é a minha base de cálculo de PIS/COFINS, então ela é relevante, ela é essencial. O Thiago citou software. Como é que eu vou operar um posto de combustível, Thiago? No papel e na caneta? Impossível. Ou água também. Impossível, é verdade. Internet. É verdade. Então, assim, a gente vai trazer esses pontos assim de uma forma mais detalhada. Uhum. E eu queria só fazer alguns adendos, Adriano, que eu acho que é muito importante. Você tocou num ponto aí, para não passar isso despercebido, que também é muito comum a gente se deparar, principalmente com o empresário, que às vezes não tem essa clareza. A gente é acostumado a ver isso, e imposto de combustível tem muito isso, porque é o que você trouxe. Como é alíquota zero, cara acha... aí o empresário paga pouco PIS/COFINS ou quase não paga PIS/COFINS. Aí ele fala assim, bom, eu não tenho nada para recuperar não, porque eu não pago, ou eu pago quase nada. Então, você, empresário de posto de combustível que está me ouvindo aqui, a gente é acostumado a falar recuperação de tributo porque você pagou a mais. Aí você pode pensar que... eu não paguei. Que, eu não paguei, ou eu pago muito pouco, eu tenho pouco a recuperar, não tenho nada para recuperar. Só que existem oportunidades nesse mundo da recuperação tributária que não significa dizer que você pagou efetivamente... Na saída. Mas você deixou de aproveitar um crédito que é direito seu, independente do que você pagou. Porque você tem o direito de se creditar e na hora de apurar o seu imposto, você não se creditou dessas oportunidades. Então a nossa atuação aqui não é só na hipótese específica de recolhimento específico do imposto, mas também do não uso de opções ou de oportunidades que tem, que no fundo, se traduzem em menos pagamento ainda ou em devolução de dinheiro por caixa, que aí é que entra a cereja do bolo que nós estamos falando aqui. Principalmente para posto de combustível. Então, quando você está me ouvindo aqui, tem imposto de combustíveis, esquece essa questão do quanto você paga de PIS/COFINS. Aqui nós estamos falando muito do PIS/COFINS. O que importa, no fundo, é se você está aproveitando as oportunidades que a lei lhe dá o direito de fazer e que esse julgamento ocorrido em 2018, ou seja, não é nenhuma coisa tão nova, lhe dá o direito de buscar. Em outras palavras, o que acontece? Você vai pensar assim, mas espera aí, como é que eu vou aproveitar esse crédito? Se eu não pago nada e vocês fazem o uso desse crédito para abater impostos, aí é que vem a outra modalidade que a gente é expert nela, que é o ressarcimento, a restituição, para ficar mais claro para vocês entenderem, que é aquela TED que a Receita Federal faz na sua conta. E aí eu chamo esse gancho
para falar que esse, inclusive, é um dos métodos que a gente traz como uma forma de solucionar eventuais divergências de entendimento entre nós, que somos especialistas no assunto, e a contabilidade da empresa, porque a gente entende, a gente compreende que muitas vezes a contabilidade vai enxergar esse trabalho como sendo um trabalho meio de risco, porque a lei não fala isso. Só que a gente trabalha com conceitos que vieram do Poder Judiciário e que já estão absorvidos pela própria administração pública, por isso que a gente aplica isso no administrativo. E quando acontece essa divergência, o contador entende que não é possível tomar o crédito, a gente entende que é possível tomar o crédito. Qual a solução que a gente usa? Deixa a receita se manifestar. Você não precisa usar esse crédito agora. A gente faz o pedido de ressarcimento, a Receita vai analisar o nosso pedido. Se ela acreditar o dinheiro na sua conta, meu amigo empresário, ela está validando o nosso trabalho. Se ela não acreditar, tá tudo bem, o seu contador tinha razão, só que qual é o prejuízo que você vai ter? Você, no máximo, vai deixar de receber um valor. Mas não tem prejuízo nenhum, porque você não tem que nos pagar absolutamente nada enquanto esse dinheiro não cair na sua conta. E se ele cair na conta, significa que a Receita está validando o nosso trabalho. Então, isso é muito importante para que a gente comece a esclarecer isso e quebrar esses mitos que o Adriano de fato ressaltou, porque de fato é um mito aquela história de eu pago pouco ou não pago nada, eu não tenho direito à recuperação. Tem sim, porque isso é direito seu, é crédito que você tem, é possibilidade de buscar de volta se você não tiver usado. Nosso trabalho é esse, é avaliar, é diagnosticar gratuitamente se você pagou, ou melhor, deixou de aproveitar isso. Então já aproveita o gancho aqui, ó, coloca a câmera do seu telefone aqui nesse QR Code que você vai ganhar aí um diagnóstico gratuito para saber se você tem ou não valores a recuperar. Algum adendo aí para a gente passar para os pontos específicos? Eu acho que foi bem já. Eu só vou ressaltar mais uma vez, você contador, eu sei que é muito forte isso na cabeça do contador. As minhas vendas são alíquota zero. Então eu não tenho o crédito, se você for nas soluções de consulta, inclusive para posto de combustível já está pacificado, já tem solução de consulta. Só que muitos ainda não sabem. O crédito, ele é advindo, é das tuas entradas. Exato. Não é das tuas saídas. Os créditos, ele é advindo das tuas entradas. E as tuas entradas geram créditos. Então, assim, você pode até não ter débito, tudo bem, eu concordo, mas crédito certamente você tem. E aí eu vou para introduzir aqui, para falar dos pontos específicos, vou resgatar uma fala sua, Adriano, no tocante da teoria lá da subtração, né? Como é que você identifica, e isso é importante também para os nossos amigos contadores, para que ele possa já aplicar isso na empresa, né? Exato. Isso já é um direito da empresa se creditar desses pontos. Eu sei que isso, como o Adriano falou, é uma quebra de paradigma e nós estamos aqui para isso, para disruptar o mercado mesmo, né? Então quando a gente destrói um mito, a gente está disruptando o mercado. E é isso que nós estamos nos propondo aqui. A gente fazer diferente, fazer algo novo, fazer algo que realmente vai contra o tradicional, mas com segurança. A gente aqui brinca que é conservadorismo com ousadia, né? Isso. Porque a gente acredita que assim a gente faz algo diferente e é no diferente que está o valor maior, o valor agregado que a gente pode entregar para o nosso cliente. Então, o que acontece? Essa subtração, como é que você identifica, né, Adriano, em outras palavras, que aquela despesa é essencial e que, portanto, você pode se creditar nas suas entradas desse crédito? E eu vou fazer um cálculo. O empresário gosta de números. Exato. O empresário gosta de fazer conta e isso é muito importante. Então vamos lá. Imagina que ele tem uma fatura de energia elétrica de R$10.000 e ele tem que estar no lucro real para poder se beneficiar disso que nós estamos falando. Então, se ele está no lucro real, a alíquota de PIS e COFINS 9,25, não é isso? Isso. R$10.000 de energia elétrica significa... Mês. Significa que ele teria R$925 de crédito de PIS e COFINS todo mês. Se eu multiplicar isso por 60 meses, vamos arredondar para R$1.000, a gente está falando quase de R$60.000 só do ponto de energia elétrica. Nós vamos falar aqui de 8 pontos, dentre outros que a gente tem, mas que não vai dar tempo aqui de falar de todos, né? Então eu vou abrir aqui o ponto da água e esgoto. Fala aí, Tiagão. Água e esgoto é a mesma coisa. É exatamente. A lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma.
É essencial e relevante, porque sem água você não toca o empreendimento. E muitos contadores não utilizam desse benefício, muito em razão daquilo que a gente estava falando. É um trabalho especializado nosso, complementar ao dele, enfim. Então, com isso, nós aqui da Otimiza temos essa expertise de levar aos empreendedores que queiram fazer essa revisão, fazer essa análise. Se não estiver aproveitando, a gente verifica a oportunidade. Levanta os valores. Levanta os valores, apresenta para ele e autorizando, ninguém rasga dinheiro hoje no Brasil, eles utilizam. E a modalidade de utilização, você foi bem feliz em ressaltar, às vezes ele fala, eu não pago muito imposto, eu não tenho imposto a pagar e pra tal, bater, né? para bater, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai receber em espécie, em pecúnia, na conta da sua empresa. Tem nada melhor do que essa TED. Achar dinheiro no bolso, né, Adriano? A sensação de achar dinheiro no bolso, ela é incrível. Ela é incrível. Adriano, na mesma linha, é importante a gente trazer exemplos, né, de pontos, porque às vezes a gente fala de um modo genérico, aquilo que é essencial e tal. E a gente está dando aqui o pulo do gato para a contabilidade ou para o empresário, para ele já usar isso imediato na apuração do imposto dele, ou ele próprio pedir o ressarcimento, né, mês a mês. Dos últimos 5 anos da etc. E se o amigo contador não tiver o ferramental, não tiver a tecnologia, tiver ocupado demais, nós estamos aqui para auxiliá-lo e fazer esse trabalho a 4 mãos e chegar e devolver esse dinheiro para o empresário, que é esse o nosso intuito. Então a gente sempre fala, a gente está aqui para ajudar, para ser parceiro da contabilidade e complementar o trabalho da contabilidade. Então já fica também essa dica para você, amigo contador que está nos ouvindo e que podemos fazer aí um trabalho a 4 mãos, beneficiando o seu cliente. Um outro ponto que também vai ao encontro dessa conversa que estamos tendo é internet e telefone, né, Adriano? Vamos lá. É possível hoje um empreendimento sem internet e telefone? É impossível. Não era digital. É impossível. Até mesmo porque boa parte das tuas obrigações fiscais, você depende da internet para transmitir ela. Né? Os teus cupom fiscais, suas maquininhas que são ligadas lá na Cefaz, sua maquininha de cartão, a sua própria bomba. Hoje é tudo automatizado. Nota fiscal, tudo é automatizado. Então você é necessário. Essa daí é essencial, necessário, relevante, é indispensável. Essa daí não é impossível. Você não pensaria hoje em um empreendimento, principalmente de posto de combustível, sem internet e telefone. Então vamos lá. Ronan falou aqui sobre a expertise da Otimiza em fazer essa recuperação. A gente sabe que se você não tem um sistema que tenha tecnologia de informação que não seja parametrizado, para você fazer um levantamento de 60 meses manual, isso é muito cansativo, dificilmente se consegue fazer. Nós temos sistema que faz mais de 8 mil cruzamentos entre todos os SPEDs. Então, assim, conte conosco para isso. A gente faz isso em alta velocidade. Exato. A gente faz isso... E com precisão cirúrgica. Exato. Precisão cirúrgica, no detalhe, a gente vai no detalhe. Então, assim, conte conosco para fazer esse levantamento em horas. A gente faz isso em horas, né? Porque, assim, se você imaginar, a gente falou de energia elétrica, o Thiago falou de água, o Thiago falou de esgoto, energia, internet, telefone, você tem que rodar todas essas suas despesas, né? Você tem que cruzar, você tem que processar todas essas suas despesas. Isso custa horas, custa expertise, custa especialidade. Então, assim, nós fazemos isso, a tua expressão, com os pés nas costas. Maravilha. Então, assim, repetindo, a gente está trazendo pontos de créditos de forma didática, de forma exemplificativa, que é para você entender com muita clareza aonde que está o seu dinheiro. No fundo, é isso que a gente está falando. Quanto vale um podcast desse, Adriano? É imensurável. É imensurável. Milhões de reais, né? Exato. Porque a gente está falando aqui de recuperar os últimos 5 anos e o resto da vida da empresa. Como é que fica? Exato. Não dá nem para calcular o benefício que isso gera. Quanto vale essa informação, né? Muito, muito dinheiro. E aqui tem um ponto de crédito que é dos EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Esse eu vou falar um pouquinho. Porque, veja, como é que eu identifico se é essencial uma despesa? Além de tudo que já foi falado. EPI é obrigação legal. Exato. Ora, se eu sou obrigado a fornecer EPI para os meus funcionários, isso é indispensável ou não é?
Isso é necessário ou não é? Total por imposição legal. Por imposição legal. Não é nem porque eu quero, nem é porque é da lei da física ou necessidade do empreendimento. Não, é obrigação legal. Mais um ponto de crédito que você pode pegar todas as despesas que você teve sobre esse ponto de crédito, multiplica por 9,25%. Multiplica por 60. Multiplica por 60 que você vai achar o crédito. Eu estou fazendo a somatória aqui desses pontos, depois eu vou fazer uma conta de padaria aqui só para ver se a gente acertar aqui mais ou menos no valor de cada despesa dessa, quanto que um posto de combustível teria só desses 8 pontos de crédito para recuperar nos últimos 60 meses. E o que eu estou falando aqui é certeza que está chegando lá na ponta, lá no empresário, ele está enxergando o que a gente está falando. Ele está olhando, putz, eu comprei esse mês, eu comprei não sei quanto de EPI para fornecer para os funcionários. A minha conta de energia veio não sei quanto esse mês. A conta de água, eu pago todo mês X reais de internet. E o outro ponto é o software. Que é necessário. Quem é que hoje consegue gerenciar uma empresa sem software? Até as apurações, as transmissões, você entendeu? O faturamento, que é por imposição. Porque você tem que declarar o faturamento. Então você precisa de um software para apurar esse faturamento. Até isso aí é imposição legal. Então, assim, sem chance de você operar sem um software. Gerenciar uma empresa, gerir. Sem chance. Internet, né? Ou então, internet. Não, você imaginou a Receita negar esse ponto de crédito? Como é que eu vou se ela exige, né? Como é que eu vou transmitir minhas obrigações sem software? É impossível, né? Então, vocês verem como isso é algo inerente ao raciocínio mais básico e lógico que a gente pode fazer em tudo que nós estamos conversando aqui. A origem das coisas é muito racional. Por isso que a gente sempre fala, né, que isso é direito. Não é isso que vai fazer você ser fiscalizado, não é isso que vai te trazer qualquer problema, porque isso é um direito seu. Um dado importante também, Ronan, por que a gente está falando isso aqui? Muitas pessoas podem ficar assim, então eles já estão entregando ouro, e contador, vai lá e faz isso tudo aqui. Só que a gente tem a tranquilidade de saber como funciona todo o sistema tributário nacional, que foi explicado aqui do manicômio. E em razão disso, esses aqui só são alguns daqueles que modificam a cada 1 hora e pode surgir nova oportunidade. Então, por isso a gente tem tranquilidade de estar passando aqui para vocês, em conhecimento aqui de primeira mão, essas questões. Eu poderia estar falando aqui de um outro ponto de crédito que eu acredito que não foi mencionado ainda. A depreciação dos equipamentos. A legislação mesmo autoriza essa parte. Só que poucos contadores fazem isso. Por quê? Também é difícil ficar acompanhando essa por minuciosidade, né? Mês a mês, né? Mês a mês e tal. E daí a necessidade de você, empresário, ir atrás de empresas que entendam dessa parte, né? Empresas assim como a nossa ou outra da sua confiança, enfim. O importante aqui é você elevar seu nível de consciência, saber que existe essa possibilidade e buscar. Nós estamos tentando, num movimento nacional, democratizar a justiça fiscal do Brasil. Maravilha. E você falou uma coisa, Thiago, que talvez os empresários não perceberam, e eu gosto dessas coisas, eu gosto de dizer para ninguém ficar com dúvida ou nem ficar querendo adivinhar nada. Eu vou dizer. O Thiago colocou aqui que às vezes alguém pode estar pensando assim, mas o pessoal já está entregando ouro, né? Vão perder dinheiro. Exato. Gente, nosso propósito aqui é gerar valor, é gerar informação de valor. Só que aqui a gente não tem tempo de falar. Vocês sabem quantos pontos de crédito a gente já identificou para posto de combustível, que a gente já catalogou nessa conversa toda que a gente está tendo? Mais de 50 pontos. A gente só está trazendo 8 porque o tempo não dá para falar de 50 pontos. Então, ainda que o seu contador, ainda que você peça para ele fazer esses 8 pontos, nós temos mais aí uns 40 para te auxiliar. Não, e ainda tem mais. Entra nessa questão que eu acabei de falar. A legislação, por modificar a cada momento... Pode surgir novas. Exatamente. A partir do momento que você, empresário, entrar em contato conosco, já vai ter outros pontos de crédito para que a gente possa estar verificando se você pagou ou deixou de pagar. Se pagou, a gente vai buscar o dinheiro de volta para você. E ainda aprende onde é que está o ouro e para de pagar para o futuro ou recupera
né, esses créditos que ficaram no meio do caminho, né? Então é uma geração de valor espetacular. O Thiago já falou de depreciações e para a gente falar aqui do último ponto, Adriano, uniformes, né? Uniformes. Agora imagina uma situação. Isso é muito composto, todo mundo fica ali uniformizado. É necessário, porque para eu identificar o meu prestador de serviço ali, ele tem que estar uniformizado. Como é que eu vou saber quem é que vai me atender? Você entendeu? O meu empregado, ele tem que estar com a cara da minha empresa. Então, o uniforme já é pacificado que eu posso me creditar de uniforme, exatamente por essa necessidade de ser identificado, do colaborador, ele corresponder à empresa que vai prestar aquele serviço que você está ali para comprar. Então, assim, quando se fala assim que a gente entrega o ouro, não, a gente não entrega o ouro, não é essa o racional. O racional é levar a justiça fiscal para a tua empresa, o racional é que o dinheiro é seu e ele está lá. Esse que é o racional. Democratizar, né, também, Adriano. Não faz sentido, Thiago, e presta bem atenção, não faz sentido eu ter dinheiro, eu que mantenho esse país, né, de pé, que é o empresário que mantém esse país de pé, a arrecadação vem da empresa. Então não faz sentido quem mantém esse país de pé ter dinheiro perdido ou esquecido e não poder resgatar. Então, assim, seria muito egoísmo da nossa parte e falta de propósito de vida mesmo ter um conhecimento desse e represar sabendo que é a empresa que mantém esse país de pé. O dinheiro seu está lá. Exato. A gente sabe que ele está lá. A proposta nossa é te dizer, não tem necessidade de você nos procurar, você não é obrigado a nos procurar para resgatar esse seu dinheiro. A sua contabilidade, com esses 8 pontos de créditos que nós divulgamos aqui, a sua contabilidade já pode começar a buscar. A sua contabilidade já pode implementar essas mudanças para que a partir de hoje você já não tribute mais essas despesas. Então, assim, só em você estar assistindo a gente aqui, cara, você já está tendo muito lucro. A margem vai melhorar. Isso, a margem vai melhorar. Pode recuperar esse podcast que devolve dinheiro para as empresas. Os contadores vão ficar zangados contigo, viu, Adriano? Você vai falar assim, uai, você tá me dando trabalho, mas aí entra nós ou outras empresas também que façam esse tipo de trabalho, porque o contador, só para ficar mais claro, ele vai poder parametrizar para daqui para frente não pagar, mas eu tô falando que ele pode ficar zangado, que ele vai falar, uai, você falou isso, o empresário veio atrás de mim, e agora que eu busco os últimos 5 anos dessa parte aí, etc e tal, e aí entra a gente para dar esse suporte e falar para eles. Entra a celeridade, a expertise, entra todo esse know-how ao qual a gente está entregando. Aí eu vou plantar uma sementinha aqui, Thiago. Sim. Contadores, não fica com raiva da gente não, a gente está aqui para te ajudar. Exato. Então chama a gente aqui, faz contato com a gente aqui da Otimiza, que a gente está aqui para te auxiliar, te ajuda a fazer o trabalho, recupera os últimos 5 anos e juntos com vocês a gente leva muito valor para os empresários. A gente, repito, ninguém aqui é concorrente, nós somos complementares. O nosso trabalho é extremamente complementar ao seu contador. Então a gente está aqui para caminhar junto. Agora imagine, boa, Thiago, essa tua fala foi excelente, cara. Agora imagine, você que é contador, você chegar pro teu cliente e dizer assim, cara, você sabia que a partir do mês que vem eu posso diminuir os teus impostos? Ou eu posso buscar imposto que você pagou a mais? Você entendeu? Imagina você chegar com essa proposta. O cara vai te olhar com bons olhos. Você não tem a obrigação de fazer diretamente. Você pode fazer através da gente. Vem conosco. A gente faz isso aí. A gente faz isso porque a gente tem expertise, tem tecnologia, tem sistema, tem equipe. É o que nós fazemos. Nós não fazemos contabilidade. Nós fazemos recuperação tributária. Exato. E falando do que é bom, dinheiro na mão, o empresário gosta de cálculo. Eu fui fazendo aqui um cálculo. Eu fui contabilizando aqui bem por baixo, eu peguei aqui 10 mil de energia, 2 mil de água e esgoto, tô falando bem por baixo, R$500 de internet, EPI, uma média de 2 mil por mês, manutenção, software, mais uns 2 mil, manutenção 7 a 8 mil reais, 3 mil reais de uniforme, fui fazendo uma média aqui, conta de padaria. Se eu tiver uma ideia aqui de uns 30 mil reais, juntando esses 8 pontos de crédito, vamos supor que eles gerem uma despesa média de uns 30 mil reais por mês. Sabe quanto você teria para recuperar
mensalmente, amigo empresário, dono de posto de combustível, R$ 2.775 por mês. Vezes 60 meses, R$ 166 mil. E esse dinheiro seu está lá. É isso que eu falo. O seu dinheiro está lá. É muito fácil de entender, cara, né? É muito fácil de entender. Então, se você acompanhou comigo esses números, vai buscar que esse dinheiro é seu. Então, a gente está se encaminhando aqui para o final de mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que leva o dinheiro para sua empresa. E eu demonstrei aqui de forma categórica que você pode ter aí quase R$200 mil, você que é dono de combustível. Então, faço aqui mais um chamamento. Se você é dono de combustível, chama a gente, clica aqui, ó, nesse QR Code aqui, coloca o seu telefone aqui, fotografa esse código e agenda com a gente um diagnóstico gratuito que a gente vai verificar se você tem esse dinheiro para recuperar. É quase certo que você tem. Isso, repetindo, de uns 50 pontos de crédito só para postos de combustíveis, a gente só tratou aqui pelo tempo de 8 pontos. Só nesses 8 pontos, uma continha básica, R$170 mil para você recuperar. Imagina se isso pode estar na sua mesa aí, no seu arquivo, e a gente te leva isso de volta. Se você ainda não faz parte do Mundo Otimiza, vem com a gente, nosso Instagram, as nossas redes sociais estão aqui na tela, acompanha a gente, segue a gente lá, que a gente vai mostrar vários e vários conteúdos, vai produzir vários conteúdos para você aprender cada vez mais sobre o mundo da recuperação tributária. Vem com a Otimiza. Vem com a Otimiza.